Mas fala um pouco sobre isso, né? Que é algo, vamos dizer assim, irrefutável que o grande mestre Carlos Gracie foi aluno do Maeda, né? Algo que praticamente não tem como alguém tirar essa afirmação, né? Assim, nunca houve. Essa sempre foi a história que foi contada, né? E, como eu falei, hoje em dia a gente tem acesso a muitos jornais. Né? Por um lado, a gente encontra muita coisa, por outro, a gente tem muita informação que somente cruzando informações que a gente vai poder ter certeza de alguma coisa. Né? Um exemplo é o exemplo do nome, né? Que eu falei do Cavalcante. Né? Se você tem um jornal só, se você tem uma informação só, você pode acabar achando uma coisa que não é. Não estou dizendo que esse é o caso ou não, enfim, tem coisas que eu até admito a possibilidade das pessoas terem opiniões diferentes sobre o mesmo fato. Na minha opinião, realmente não tem muito como discutir essa questão, por enquanto, porque só tem uma fonte, na verdade, que vai questionar essa questão, que é o Donato, né, que eu tinha comentado anteriormente, que conheceu o Carlos no Pará, que abriu a academia de jiu-jitsu com o Carlos no Rio de Janeiro. E só que o Donato fala isso na época que ele está brigado com o Carlos, né? Depois ele mesmo vai contradizer esse depoimento de falar que o Carlos não conheceu o Maeda e tal. Mas se a gente for levar em consideração o depoimento do Donato, a gente vai ter que levar em consideração o depoimento de todas as outras pessoas que viveram ali. Né? Então, por exemplo, o Takeo Yano, que é um cara que, como eu comentei, né, deu aula junto com o Maeda, ficou algum tempo dando aula junto com o Maeda, era um japonês que chegou naquele projeto de imigração que o Maeda estava envolvido, depois se tornou um cara muito importante para o jiu-jitsu, para o judô no Brasil. Inclusive, eu acredito que ele tenha sido o primeiro a fundar uma federação de judô separada da Confederação de Pugilismo no Brasil depois da guerra, uma federação regional, no caso, né, que é a Federação de Pugilismo de Pernambuco. Então, o Iano, por exemplo, ele fala que tem um jornalista que vem no Brasil e ele encontra com o Iano e o Iano comenta falando que os irmãos Gracie aprenderam com o Maeda, por exemplo, que é um cara que conheceu o Maeda de perto. O Capitão Souto, que foi o aluno do Maeda também, chegou a arbitrar algumas lutas no Rio de Janeiro até, foi aluno nessa época que o Iano estava lá, inclusive. O Capitão Souto fala numa matéria de jornal que o Maeda tinha um grande apreço pelos Gracie e tal. Quem mais? Tem o Mário Botelho de Miranda. Mário Botelho de Miranda é um personagem que ninguém conhece. Ninguém conhece. Um dia eu espero poder resgatar bastante a história dele aí. Toda hora eu falo nele. Sou até chato com isso, porque o Mário Botelho de Miranda é o primeiro brasileiro a se inscrever na Kodokan no Japão. O Mário Miranda, cara, ele foi o primeiro brasileiro a ser o presidente da Federação de Judô e Kendo do Brasil em 1939. Então era um cara muito próximo da colônia japonesa. Então, se alguém dentro da colônia japonesa tivesse alguma dúvida disso, teria falado para ele. E quando o Mário Miranda vai para o Japão, ele tem no livro, ele fala que ele não conhece diretamente na verdade, ele chega a conhecer o Hélio Gracie em 39. Mas quando ele sai nesse livro em direção ao Japão, ele fala que todo mundo conta que o Maeda foi o professor dos Gracie. Né? E por aí vai, cara. A gente tem vários relatos, né? Então, a gente tem assim, quando a gente olha o que aconteceu, o que foi contado, né? Por exemplo, o fato de dizer, o Gastão ele tinha lá o circo que conheceu o Maeda. Pois é, o Maeda participou de evento do Circo do Gastão. Isso aí tá documentado, entendeu? E, cara, até conheço pessoas que já me disseram que encontraram documentos que tem o nome dos dois, né? Mas é que hoje em dia, infelizmente, né, muita gente esconde aquilo que encontra. Esconde entre aspas, né? Tem um pouco de receio de compartilhar, porque hoje se tornou relativamente comum, às vezes, a gente encontrar alguma coisa, a gente compartilhar numa boa intenção, e alguém pegar e depois publicar como se fosse seu, né? E aí, por isso, às vezes, acaba de as pessoas encontrarem essas coisas, não compartilharem, o documento às vezes se perder. Então, assim, internamente eu já sei alguns casos aí, mas também não vou dizer que é porque eu não tenho o documento comigo, né? Mas eu acho que é questão de tempo até a gente ter um jornal aí com o nome do Carlos do lado do Maeda aí para encerrar essa questão. Com certeza. Falar com um pesquisador sério é outra coisa, né? Outro nível. Agora, vou fazer as duas perguntas finais em uma só, que seria
como a gente já está indo para o finalmente, até da cronologia da vida dele, como você falou, ele faleceu ali no início dos anos 40. Fala um pouco para a gente, até o final da morte dele, como é que foi a morte do Maeda, se ele faleceu